Entendeu? Tá bom. Então é o seguinte. Simétrica e antissimétrica. Essa daqui é a primeira que a galera já esquece bastante. Todas as outras até agora a galera lembra sempre. Simétrica e antissimétrica a galera costuma esquecer bastante. E é bem tranquilo. Olha só, pessoas. O que faz dessa matriz uma matriz simétrica? Primeiro, a diagonal principal que se foda. Então essa é a primeira parte. E segundo, esse elemento é simétrico desse. Esse elemento é simétrico desse. E esse elemento é simétrico desse. Tá vendo? Ó? 3 e 3, 4 e 4, menos 1 e menos 1. Eles são iguaizinhos. Tudo bem? Daqui a pouquinho eu vou inclusive dar nomes para cada um dos elementos, mas já vou dar um mini spoiler. Esse elemento aqui, ó, ele está na primeira linha e segunda coluna, certo? Primeira linha, segunda coluna. Ele é o chamado A12. Primeira linha, segunda coluna. O outro 3 está lá, ele está na segunda linha, primeira coluna. 2, 1. Então, a matriz simétrica é aquela em que se eu mudo a linha e a coluna do elemento, dá o mesmo resultado, tá vendo? Esse 4 aqui de cima é o A13. Esse é o A31. Então, só mudei aqui e deu o mesmo cara. É simétrico. Beleza? Por que a diagonal principal que se foda? Porque esse elemento aqui, por exemplo, é o A33. Se eu mudar a linha para coluna, continua sendo o mesmo cara, tá vendo? Então, não muda nada. Antissimétrica é a mesma coisa que simétrica, só que troca o sinal. Então, ó, esse cara é 3, esse aqui deveria ser 3, troca o sinal, fica menos 3. Esse é 4, esse deveria ser 4, troca o sinal, fica menos 4. Esse é menos 1, então esse deveria ser menos 1, troca o sinal, fica 1 positivo. Só decoreba, tá? Mas às vezes se ele falar, tipo, seja a matriz A, aí ele dá a matriz A. Aí ele fala, calcule a transposta da antissimétrica da matriz A. É exercício de corno manso? É, mas pode cair no Mackenzie, por exemplo. Então vamos lá, agora começa um pouquinho diferente. Tudo que eu falei até agora eram nomes de uma determinada matriz. Não era comparação entre matrizes. Beleza? Então eu olhava para essa matriz, percebia características dela e dava um rótulo para ela. Dava um nome. Beleza? Agora a gente vai fazer uma comparação entre matrizes. Começando por oposta e transposta. Então assim, foi dado uma matriz. Essa matriz aqui. Ela é uma matriz 2 por 3, porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. E foram dados esses elementos aqui dessa matriz. O que é a matriz oposta dessa matriz M? Então tá vendo? Eu preciso saber uma matriz inicial, aí ele pergunta o que seria uma outra matriz que se relaciona com essa pelo nome oposta. Estão comigo? Opor é trocar o sinal. O oposto do número 4 não é o menos 4? A notação que a gente dá para o oposto de uma matriz é menos a matriz. Repara que eu não estou subtraindo a matriz. Eu estou achando a matriz oposta. É diferente. Tá legal? A matriz oposta, ela, primeiro, tem exatamente a mesma ordem da original. Então, se a original era 2 por 3, a oposta também será 2 por 3. Isso não muda. O que a oposta vai fazer? Trocar o sinal. Trocar o sinal de quem? De cada elemento da matriz original. Um por um. Todos eles. Então, onde antes era 2, torna-se menos 2. Onde antes era 1, torna-se menos 1. Onde antes era 0, torna-se 0. Não muda, né? Onde antes era menos 3, torna-se mais 3. E aí eu não preciso escrever o símbolo de mais, é só escrever o número 3. 0 continua 0 e 4 vira menos 4. Repare você que todos os elementos aqui, ó, foram opostos. Muito fácil, né? Só que se no enunciado aparecer por extenso, seja a matriz oposta de B, aí ele me dá B. Você precisa saber o que é. Alguma dúvida sobre oposta? Muito easy, né? Tá. Já vou adiantar um problema que vocês eventualmente virão a ter, que eu tinha. Eu acabava confundindo umas palavras com as outras. Então eu sabia todas elas. Eu sabia o que era oposta, sabia o que era transposta, sabia o que era inversa. Mas aí na hora da prova eu esquecia qual que era qual. Misturava tudo. Então minha sugestão é, faz analogias na sua cabeça. Lembra de números, por exemplo. Tá legal? Então, oposto, número oposto do 3, qual que é? Menos 3. Oposto da matriz M, menos a matriz M. Colocou esse menos na frente, distribui. Tudo bem?
Transposta, por sua vez, já não vai ter muita analogia para você fazer, tá? Você vai ter que decorar essa. Transpor uma matriz é criar uma nova matriz, cujas linhas da primeira tornar-se-ão colunas da segunda. Só trocar linha por coluna. Ah, Gabi, você não falou assim primeiro. Mais fácil. Que é feio, tá? Você vai trocar a linha por coluna. Então, assim, eu, Gabs, faço nessa ordem, ó. Eu leio a linha escrevendo coluna. Então, eu leio 2, 1, 0. Aí eu vou lá na transposta e escrevo 2, 1, 0. De cima para baixo. Aí eu leio a segunda linha, vira a segunda coluna, né? Então eu leio menos 3, 0, 4. Vou lá e escrevo menos 3, 0 e 4. Tudo bem? Easy? Tá. E aí a gente coloca aqui um parênteses para representar que é uma matriz. Gabs, prefiro colchetes. Eu também prefiro colchetes, na verdade, tá? Eu acho bem mais exatoide colchetes do que parênteses. Só que nesse programa aqui, colchetes fica foda de desenhar, parênteses fica mais fácil. Então, se eu fizer o colchete, olha o que acontece. E segurar? Agora foi. Mas ele deixou de fora a perninha de baixo aqui, tá vendo? Ó? Aí me incomoda um pouquinho. Às vezes ele faz uma... Às vezes ele transforma em parênteses, eu faço meio... Ah, você tá me zoando. Tá, então dá, tá? Então dá pra fazer colchete. Meu, não é sempre assim, quando você quer mostrar um bagulho, não funciona? Enfim. Transposta é isso. Dúvidas aqui? Não? Tá. Uma coisa interessante de vocês notarem aqui, pessoas, é que se eu fizer uma matriz M somada com a sua matriz oposta, isso vai dar a matriz nula. Meio óbvio até, né? Parece óbvio, mas não é, tá? Vocês vão ter que tirar um pouquinho da cabeça as coisas que vocês sabiam sobre números. Matrizes têm muitas diferenças. Essa não é uma delas. Isso daqui é igualzinho mesmo. Eu vou apagar isso, porque eu já escrevi isso mais pra frente nessa lousa, tá? Uma coisa interessante sobre transposta, pessoa, se eu troquei linha e coluna, concorda que a ordem mudou? A ordem que antes era 2 por 3 passou a ser agora 3 por 2. Linha virou coluna. Claro que se a matriz for quadrada, não muda, né? 3 por 3 continua 3 por 3. Agora que você sabe o que é uma matriz transposta, volta um pouquinho comigo aqui para simétrica. Uma matriz simétrica é aquela que é igual à sua própria transposta. Olha que louco. Se eu pego a primeira linha é 1, 3, 4. Primeira coluna também, 1, 3, 4. Se eu pego a segunda linha, 3, 0, menos 1. Pega a segunda coluna, 3, 0, menos 1. Terceira linha, 4 menos 1, raiz de 5. Terceira coluna, 4 menos 1 e raiz de 5. Essa é a definição formal de matriz simétrica, na verdade, tá? É uma matriz que é igual à sua transposta. Tudo bem?